Finalmente chegamos ao enunciado da primeira lei da termodinâmica. Ela diz o seguinte, que o calor fornecido ao sistema é igual à sua variação da energia interna mais o trabalho realizado pelo sistema. Isso aqui nada mais é, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que uma generalização do princípio de conservação de energia, para incluir outras formas de energia, como a energia na forma de calor e de trabalho mecânico. A experiência mostra que, embora Q e W dependam do caminho, a variação de energia interna depende apenas dos estados termodinâmicos inicial e final, e não do caminho ou processo termodinâmico. Isso é muito importante. Q e W, a gente viu que depende do processo termodinâmico e dos estados inicial e final. ΔU depende apenas dos estados inicial e final, e não do caminho termodinâmico entre esses estados. E aí, nesses processos termodinâmicos, é importante saber como é que se comporta Q, ΔU e W nos processos. Temos aqui alguns casos específicos. Por exemplo, num processo cíclico, se o estado inicial, se a energia interna depende apenas do estado inicial e final, e se os estados inicial e final sejam os mesmos, ou seja, o processo seja cíclico, então tem-se que que o Q é igual a W, ou seja, todo o calor fornecido ao sistema é convertido em trabalho. Temos ainda o sistema isolado, é que se ele é isolado, como lá no caso da expansão livre, aqui no nosso sistema isolado, em que houve uma expansão livre do gás e o sistema estava todo isolado, a gente tem que o W é igual a zero, o Q é igual a zero, porque ele não troca calor, portanto, o ΔU vai ser igual a zero. E no caso mais geral possível de um processo termodinâmico, que ele vai mudando lentamente, nós temos variações infinitesimais. E uma variação infinitesimal da energia interna, ela vai ser igual a uma variação infinitesimal do calor fornecido menos uma variação infinitesimal do trabalho, que é igual a PdV. Toda máquina termodinâmica, ela, ela vai obedecer à primeira lei da termodinâmica, certo? Então, a gente pode imaginar que o corpo humano é uma máquina termodinâmica. Agora, vamos imaginar que um dia comum, isso aqui é um processo termodinâmico em um dia comum. Agora, vamos imaginar o seguinte, que um dia comum nas nossas vidas seja um processo termodinâmico cíclico, em que o estado inicial e final seja igual ao mesmo. Então, imagine que vamos começar aqui do café da manhã. Imagine que aqui no café da manhã você tome seu café da manhã. Então você vai receber a máquina termodinâmica do corpo humano vai receber um calor de 5 vezes 10 a sexta joules, devido à ingestão de alimento. E vai realizar um trabalho de 0,7 vezes 10 elevado a sexta joules de trabalho. Por que é que você está comendo e está executando o trabalho? Porque para comer, a máquina precisa funcionar. Você precisa mastigar, você precisa levar a colher para a boca, ou você precisa digerir o alimento. Então, o próprio fato de se alimentar, você já gasta, você precisa realizar trabalho para poder fazer tudo isso. Então, você vai o trabalho no turno da manhã, então você está executando o trabalho. Aí vem um almoço, você ingere mais alimento, também vai gastar energia para poder ingerir esse alimento. E aí vai vir o trabalho vespertino, que você mais uma vez executa trabalho positivo de 4,3 vezes 10 a sexta joules. Aí vem a janta.
e você ingere mais alimento e também realiza trabalho, porque uma parte você precisa realizar trabalho para poder comer, para poder, como eu disse, mastigar, engolir o alimento, levar a comida do garfo até a boca, tudo isso é trabalho positivo. Aí você faz um exercício de mais 1 hora e vai relaxar, ver TV, ler um livro e tal também. Para ler esse livro, você precisa segurar o livro, precisa realizar trabalho sobre os objetos. E depois vai dormir. Para dormir, também você gasta energia, certo? Que você precisa respirar, comer, todos os processos biológicos necessitam de energia e realizam trabalho, porque interage com. Você precisa respirar, precisa realizar força no pulmão, precisa realizar força nos gases da respiração. Então, tudo isso é trabalho positivo. Então, nesse ciclo de 24 horas, você ingeriu você ingeriu comida, alimento, e isso significa que que o sistema, seu corpo recebeu um calor de 16,5 vezes 10 a sexta joule e executou um trabalho devido aos processos biológicos e exercícios e todo tipo de atividade que você desempenhou durante o dia. Isso também equivale a uma energia de 16,5 joules, de forma que, num processo cíclico, a variação de energia interna é igual a zero. Então, a gente estamos prontos para resolver alguns exemplos. Este exemplo diz o seguinte: considere o processo cíclico descrito na figura. O processo tem início no estado A. E o trabalho total realizado no ciclo de A para B e depois de B para A, ele é negativo de 500 joules. O item A pergunta, por que o trabalho total é negativo? O item B, calcule a variação de energia interna nesse processo. E no item C, calcule o calor trocado no processo. Então vamos lá. Item A. O trabalho total de A, o trabalho total no processo cíclico vai ser o trabalho de A até B, nesse caminho termodinâmico que vai por baixo, mais o trabalho no caminho de B para A, que é o caminho termodinâmico que vai por cima. A gente sabe que o trabalho de A para B ele é maior do que zero. Por quê? Porque o volume está indo, é o processo termodinâmico que vai de VA para VB, e VB é maior do que VA. Então, o trabalho é maior do que zero. Já o trabalho de B para A, ele vai de um volume maior para um volume menor. Então, está havendo uma compressão desse material, desse gás. Vamos pensar em gases. Então, ele obrigatoriamente é menor do que zero. Agora, como o trabalho é a área abaixo do gráfico P, do gráfico P versus V, é óbvio pela figura que em módulo, o trabalho de B para A é maior do que o trabalho de A para B. Então, a gente pode escrever o trabalho total da seguinte forma, como sendo o módulo do trabalho de A para B menos, isso aí é para dar conta do sinal negativo do trabalho de B para A, menos o módulo do trabalho de B para A.
Mas a gente sabe que o trabalho de B para A, o módulo do trabalho de B para A é maior do que o módulo do trabalho de A para B. Então a gente vai ter a diferença de um número menor menos um número maior, e isso vai resultar num trabalho menor do que zero. E o trabalho vai ser essa área achurada do gráfico aqui. Se fosse o contrário, se esse processo fosse cíclico, começando em A, mas indo primeiro pelo caminho de cima e depois voltando pelo caminho de baixo, o trabalho total seria positivo. Mas como é o contrário, ele vai por baixo e volta por cima, o trabalho total vai ser negativo. Então a gente vai agora passar para o item B, que pede para calcular a variação de energia interna. Mas a gente sabe que é um processo cíclico. E no processo cíclico, a variação de energia interna é igual a zero. Então, isso nos leva para o item C, que pede para calcular o calor trocado no processo. Aí a gente vai utilizar a primeira lei da termodinâmica, que diz que o Q vai ser igual ao W mais o ΔU, mas a gente sabe que o ΔU é igual a zero, então o calor total trocado pelo sistema vai ser menos 500 joules. Significa que ele perdeu o calor. Ele não recebeu, ele perdeu, ele cedeu calor para as vizinhanças, para a vizinhança. Então, vamos agora para o segundo exemplo. Temos aqui um processo também cíclico, mas aí a gente vai quebrar ele em diferentes formas. O diagrama mostra aí uma série de processos termodinâmicos. Temos o processo AB, daqui para cá, e o processo BD. E o problema diz que no processo AB, o sistema recebe 150 joules de calor. E no processo BD, recebe 600 joules de calor. Aí ele pede para calcular qual é a variação de energia interna no processo AB, no processo ABD e no processo ACD. Então vamos lá. No item A, a gente quer calcular o processo, a variação de energia interna no processo ABD. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai aplicar a primeira lei da termodinâmica nesse processo ABD. Isso vai nos dar o seguinte, que Q de AB... não, é no processo AB, né? Então, a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica no processo AB. Então, Q de AB vai ser igual o trabalho no processo AB mais a variação de energia interna no processo AB. Mas a gente sabe que o Q de AB é dado pelo sistema, é 150 joules. Então, isso aí vai ser 150 igual a zero. Por quê? Porque de A para B, o volume não muda. Então, o ΔV é zero. Se o ΔV é zero, o trabalho vai ser zero. Mas a variação de energia interna no processo AB. Portanto, a variação de energia interna no processo AB vai ser igual a 150 joules. Vamos agora calcular o item B, que é a variação de energia interna no processo ABD. Então, aplicando mais uma vez a primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter que o Q de ABD vai ser igual, que é o calor total nesse processo ABD, vai ser igual ao trabalho total no processo ABD, mais a variação de energia interna total no processo ABD. Mas o calor total no processo ABD é igual ao calor no processo AB mais o calor no processo BD.
O problema diz que Q de AB é 150 joules e o Q de BD é 600 joules. Então, o calor total no processo ABD é igual a 750 joules. Então, já o trabalho de ABD vai ser igual ao trabalho de A para B mais o trabalho de B para D. O trabalho de A para B a gente sabe que é zero. Isso aí vai dar o seguinte. Então, o trabalho de ABD vai ser simplesmente o trabalho de B para D. Olhando aí no gráfico, B para D é uma expansão a pressão constante. Então, a gente vai ter que vai ser P vezes ΔV. Então, a pressão é 8 vezes 10 a 4 Pascal vezes o ΔV. O ΔV vai ser o V de D menos o V de B. O V de B é 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O V de B é 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a diferença vai ser de 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso nos dá um trabalho de 240 joules. Então, a variação de energia interna no processo ABD vai ser simplesmente o calor total trocado no processo ABD menos o trabalho total no processo ABD. Isso aí vai ser 750 joules menos 240 joules. Isso vai dar 510 joules. Certo? Então, vamos agora para o nosso último item, que é calcular a variação de energia interna no processo ACD. Então, mais uma vez, a gente vai aplicar. Não, nem precisamos aplicar a variação, a conservação da primeira lei da termodinâmica, porque como a energia interna depende apenas dos estados inicial e final, ela independe do caminho, então o delta U de ACD desse ponto aqui vai ser igual à variação de energia interna no caminho ABD, porque não depende do caminho termodinâmico, só depende do estado inicial e do estado final. Então, essa variação de energia interna é simplesmente U de D menos U de A. E isso aí a gente já calculou no item B, que vai ser 510 joules. Quem é U de D e quem é U de A, quem é energia interna no estado A e energia interna no estado D, com os dados fornecidos pelo problema, é impossível dizer. A gente simplesmente consegue dizer qual é a variação, qual é a diferença de energia interna entre os estados D e o estado A. Só que é possível calcular o trabalho de ACD. O trabalho de ACD vai ser o trabalho de AC mais o trabalho de CD. O trabalho de AC é esse aqui de baixo. É uma expansão a volume constante. Então vai ser simplesmente... mas aí o trabalho de CD, ele isso aqui a variação de volume é zero, né? Então o trabalho de CD é igual a zero. Então o trabalho de ACD vai ser simplesmente a pressão 3 vezes 10 a quarta vezes a diferença de volume de A para C, que vai dar 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso aí vai dar 90 joules. Então, ó,
Veja que o Q, já se nós temos a variação de energia interna no processo ACD e o trabalho no processo ACD, a gente pode calcular o calor total trocado no processo ACD, que vai ser simplesmente o trabalho de ACD mais a variação de energia interna de ACD. Isso aí vai dar 600 joules, somando os dois que a gente calculou. Então, note que o Q de ABD a gente calculou no item B, ele deu 750 joules. Então, para ir por esse caminho aqui, de A para B para D, o sistema troca, recebe, no caso, o sinal está positivo, 750 joules. Para ir aqui por baixo, de A para C e depois de C para D, o sistema recebe 600 joules. Logo, o Q de ACD é diferente do Q de ABD, o que mostra que o calor, a gente já viu isso antes no nosso experimento imaginário, em alguns slides atrás, que o calor depende do caminho termodinâmico. E aqui a gente está vendo um exemplo prático que o calor depende de fato do caminho termodinâmico. Da mesma forma, o trabalho de ACD, que a gente calculou como sendo 240 joules, é diferente. O trabalho de ACD é 90 joules, que é esse caminho bem aqui. Já o trabalho de ABD é que é 240 joules. Então, esses dois trabalhos, por esses dois caminhos aqui, eles são idênticos, apesar da variação da energia cinética entre esses dois caminhos. Aqui, a variação de energia cinética não, a variação de energia interna é a mesma, porque a energia interna independe do caminho, depende apenas do estado final e do estado inicial. Temos aí mais um exemplo. 1 grama de água, que tem um volume de 1 centímetro cúbico, se transforma em 1.671 centímetros cúbicos em um processo de ebulição, a pressão constante de 1 atm. O calor de vaporização da água a 1 atm é dado 2,256 vezes 10 elevado a sexta joules por quilograma. O item A. Qual é o trabalho realizado pela água quando ela se transforma em vapor? Então acontece o seguinte, você ferve a água vira vapor, esse vapor faz força lembrando de uma chaleira, né? Você vai fazer café. Você ferve a água, a água evapora, vira vapor, e ela faz força na tampa da chaleira. Né? Então, ela realiza trabalho porque ela realiza força nas paredes ao redor. Então, que trabalho é esse? E o item B pergunta qual a variação de energia interna nesse processo. Então, antes de mais nada, vamos fazer aqui a conversão das unidades. A gente sabe que 1 atm equivale a 10 elevado a quinta Pascal no Sistema Internacional de Unidades. E que 1 centímetro cúbico, que é o volume de 1 grama de água, equivale a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então vamos para o item A. O trabalho, a pressão constante, como o próprio problema diz, vai ser igual a P vezes ΔV. A pressão é 1 atm, é 10 elevado a quinta Pascal, vezes a diferença de 1.671 vezes 10 a sexta metros cúbicos menos 1 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Isso aí vai dar 1.670 vezes 10 elevado a menos 6
vezes 10 elevado à quinta. Isso aí dá 167 joules. Então, o trabalho o trabalho realizado pelo vapor pela água quando ela se transforma em vapor é 167 joules. Vamos agora para o item B. O Q, aí a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, né? O Q total, o Q trocado, vai ser... Não, aí não. O Q total, na vaporização da água, é a massa vezes o calor de vaporização, né? Então, a massa a gente sabe que é 1 grama, 10 elevado a menos 3 quilos, vezes 2,256 joules por quilograma. Então, o calor total, o calor recebido, trocado pela água durante a vaporização, vai ser 2.256 joules. Esse é o calor trocado pelo sistema. E aí, agora sim, a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, em que o Q vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna. O Q é 2.256, o W é 167, então a variação da energia interna vai ser simplesmente a diferença de Q e W. Isso aí vai dar 2.256 menos 167. Isso aí é igual a 2.089 joules.